ou falsa. Então, uma reação de combustão exotérmica, na qual a variação de entropia tem sempre sinal negativo, verdadeiro. Toda reação endotérmica tem sinal de entalpia negativo. Quando uma reação endotérmica ocorre, o sistema formado pelos participantes dessa reação absorve calor, com certeza. Qualquer reação endotérmica quer calor, tá? Se a gente colocar álcool na pele, vai provocar uma sensação de frio, e essa sensação é porque é exotérmica, não é o contrário. É uma sensação de frio porque a reação é endotérmica, tá? A dissolução de ácido sulfúrico concentrado em água é exotérmica, que pode ser confirmado pela diminuição de temperatura. Não. Quando eu coloco um ácido na água, é exotérmica e libera calor. Então, aumenta a temperatura. No lugar da palavra diminui, a palavra correta é aumento. No processo de fusão do gelo, o gelo absorve o calor da vizinhança, assim a variação de entalpia é negativa. Não, se absorve calor, a entalpia é sempre positiva. Então, a alternativa correta é D. O ideal nesse exercício é que vocês corrijam as afirmativas falsas, tá? Corrigir as alternativas falsas. Tudo bem? Então, vamos para... Posso mudar a tela? Pode. Tá. Então, nós vamos agora para o livro, página 9, tá? Que nós vamos continuar a explicação de equação termoquímica, página 9. Bom, a equação termoquímica tem que ter sempre a quantidade de matéria do reagente do produto. O que é quantidade de matéria? São os mols. O estado físico, então, se está no estado sólido, líquido e gasoso. E o estado alotrópico, caso exista. Eu vou explicar para vocês o que é esse estado alotrópico de uma substância. A temperatura é a pressão e a quantidade de calor que é absorvida ou é liberada, que é o meu ΔH. Então, vamos prestar bastante atenção aqui, ó, nessas reações. Fatores interferem na entalpia. Quais são os fatores que vão interferir na entalpia? A quantidade de matéria, o estado físico e o estado alotrópico, tá? Então, agora, a gente vai olhar só a primeira e a segunda equação. O que nós temos? 1 mol de H2 no estado gasoso, esse G é gasoso, meio de O2 no estado gasoso, que forma 1 mol de água no estado gasoso, e libera uma entalpia de 241, tá? Por que eu falei libera? Porque o ΔH está negativo. Qual é a diferença da equação de cima com a equação de baixo? Eu tenho 1 mol de H2, meio mol de O2 e 1 mol de água, mas agora o estado da água está líquido. Aqui eu formei gasoso e aqui eu formei líquido. Quer dizer, se eu estou usando ou formando substâncias com estado físico diferente, a entalpia é alterada. Então, quando eu formo água gasosa, a entalpia é 241. Quando eu formo água líquida, a entalpia é 285. Então, isso prova que o estado físico da matéria interfere. Se você não coloca o estado físico agora, fica difícil a gente conseguir entender a equação química. Agora, preste atenção na segunda e na terceira. Qual é a diferença? Está no gasoso, está no gasoso, está no líquido. Mas aqui eu tenho 1 mol, meio mol e 1 mol. Embaixo eu tenho 2 mols, 1 mol e 2 mols. Eu dobrei a quantidade de matéria, o que acontece com a entalpia?
eu dobro a entalpia. Então, assim, se eu multiplicar por 3, a entalpia é multiplicada por 3. Se eu dividir por 2, a entalpia é dividida por 2. Então, a quantidade de matéria também interfere na entalpia. Estado físico da matéria, sólido, líquido e gasoso, e a quantidade de matéria. E agora é o último caso, que é o estado alotrópico. O que é o estado alotrópico? É o estado que eu encontro o meu elemento químico. Por exemplo, na natureza, eu posso encontrar o carbono como grafite ou como diamante. Qual é o mais comum? Grafite. Por isso que é mais barato. E mais raro? Diamante. É formado pelo mesmo elemento químico, mas a estrutura é outra. A característica é outra. Grafite é preto, é macio. Diamante é transparente, é rígido, é duro. Então, apesar de ser formado pelo mesmo elemento químico, ele apresenta características físicas diferentes. Então, isso é o estado alotrópico. Então, eu posso encontrar o grafite, o carbono como grafite ou diamante. Os dois estão no estado sólido. Então, não é o estado físico do carbono, e sim o estado alotrópico do carbono. Certo? E aí, o que acontece? O estado alotrópico altera a entalpia do grafite, menos 393, do diamante, menos 395. Tudo bem? Vamos lá. Então, vamos ver esses fatores alterando na minha entalpia. Primeira propriedade, quantidade de matéria. A quantidade de matéria interfere na minha entalpia. Então, eu tenho lá 1, meio e 1. Entalpia de 285. Se eu dobrar essa entalpia, essa quantidade de matéria, eu dobro a minha entalpia. Então, ó, de 1 passou para 2, de meio passou para 1, de 1 passou para 2. Eu continuo com o mesmo balanceamento, mas eu não posso esquecer de mudar a quantidade de matéria que é formada ou liberada. Outro fator que interfere na minha entalpia, o estado físico da matéria. A água gasosa tem entalpia de 241, a líquida 285 e a sólida 292, certo? Então, repare, o meu produto está sendo formado em estado físico diferente. Então, a minha entalpia é alterada. Sim? E aí, assim, o estado gasoso, a entalpia do estado gasoso é maior, do líquido é intermediária e do sólido é menor, tá? Então, reparem, ó, H2O2, formando água gasosa, água líquida e água sólida, tá? Olha as entalpias. Agora eu estou fazendo o inverso. A água sólida, a água líquida e a água gasosa, tá certo? Se a vaporização é endotérmica, a condensação é exotérmica. Se a fusão é endotérmica, a solidificação é exotérmica. Um libera e o outro absorve o calor, ok? Podemos continuar? Repara aqui, ó. Água líquida virando gasoso, eu estou fazendo o quê? Uma evaporação, uma ebulição. A entalpia, mais 44. O gasoso virando líquido, menos 44, que é a condensação. Estado alotrópico. Então, é o estado que eu encontro o elemento químico
mais estável, mais comum. No caso do carbono, é o grafite, tá? Olha a estrutura do grafite. São como se fossem placas, ok? E a estrutura do diamante é como se fossem umas pirâmides. Isso torna ele mais rígido, tá? Duro e transparente. E tem uma forma cristalina. Existem outras formas de encontrar o carbono. Tem o fullereno, o nanotubo, tá vendo? E as pessoas... Fala, professora. Oi, não entendi nada. Desculpa o atraso, professora. Quem tá falando? O pessoal nem mandou o link no grupo, os caras é mó bolinha. Perdi a aula. Cauã? Cauã, aqui é o A. Cauã, querido, ó, eu sempre vejo que o Cauã tá na... Cauã, querido. Não, espera um pouquinho, eu entendo. A nossa aula vai começar meio-dia e 35. A Pro vai mandar o link ainda. Ah, entendeu. Lembra que a Pro falou? Desculpa. Agora que eu vi. Não, fica tranquilo. Professor, eu queria ficar nessa sala. Eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui ouvindo sua aula. Eu não tenho aula mesmo, vou ficar aqui esperando você acabar a sua aula aí. Tem que esperar eu acabar para eu começar a aula de vocês, que hoje vocês têm da meio-dia e 35 e diante. Eu vou mandar daqui a pouquinho. Diante? É, amor. Lembra que a gente conversou? Ah, é verdade. Tá bom? A Pro vai mandar daqui a pouco. Meio-dia e 25, a Pro vai mandar o novo link da reunião, tá? Beleza, professora. Desculpa, Cauã. Vamos lá. Segundo A, estão comigo aqui? Sim. Sim. Temos visita, né? Muito bom. Outro elemento que a gente tem é o estado holotrópico. Vocês estão entendendo que o estado holotrópico não tem nada a ver com o estado físico da matéria, tá? Sólido, líquido e gasoso. O oxigênio. O oxigênio tem dois estados holotrópicos. O gás oxigênio ou o ozônio. Qual a forma que nós encontramos que é mais estável? O oxigênio. Então, eu vou ter... Os dois são gases, tá? Só que eu vou encontrar no nosso ar a condição de O2, tá certo? E o ozônio é uma menor quantidade. Então, elementos que têm estados alotrópicos. O carbono, o oxigênio, então o carbono ele pode ser grafite ou diamante, e o oxigênio pode ser gás oxigênio ou ozônio. Tudo bem até aqui? Posso continuar? Então vamos lá. Casos especiais de entalpia. Quando nós tivermos um elemento no seu estado simples, o que seria o elemento no estado simples? Seria um elemento em que ele estaria sozinho, por exemplo, H2O2, carbono. Então, toda vez que eu tiver um elemento sozinho, a entalpia daquele elemento é zero. Deu para entender? Quando eu tiver um elemento que é uma substância simples, a entalpia da substância simples é zero. Hidrogênio, oxigênio, carbono, grafite, enxofre, nitrogênio, flúor, bromo, iodo. Toda vez que eu tiver uma substância simples, a entalpia é zero. Tudo bem até aqui? Continuando. Por quê? Você vai precisar dessa informação para poder calcular a entalpia da reação química agora, que nós chamamos de entalpia de formação. Vamos lá. Eu sei que a entalpia de formação da água líquida é menos 285. Do carbono, do CO2, é menos 395. E do nitrogênio vai dar 90,26. Só que eu vou poder calcular esses valores se o exercício passar para mim
o valor dos calores que são liberados. E aí você não precisa decorar não, tá? Nós temos a tabelinha aqui. Então, cada substância composta tem a sua energia. E você não precisa decorar. O exercício vai te passar essa informação. O único que você tem que saber, quando você tiver uma substância no estado simples, a entalpia dela é zero. Ok? Sim. E uma outra entalpia que é importante é a entalpia de combustão. O que é a entalpia de combustão? É a queima. Toda entalpia, toda combustão tem o mesmo produto. Sempre vai formar CO2 e água. A diferença é o quanto que vai formar de CO2 e o quanto vai formar de água. Eu posso queimar qualquer coisa. Não interessa o que eu estou queimando aqui. Eu vou precisar de oxigênio. E o resultado disso sempre vai ser gás carbônico e água. A única alteração na combustão é o que eu vou estar queimando. No caso aqui eu estou queimando metano. Metano mais O2 vai formar CO2 mais água. Estou queimando propano. Propano mais O2, CO2 mais água. Qual é a diferença? É o balanceamento. Ó. Um carbono, um carbono. 4 hidrogênios, 4 hidrogênios. E 4 oxigênios, 2 vezes 2, 4 oxigênios. A reação precisa estar balanceada, ok? Então, não muda. Você coloca o que ele está pedindo para você queimar, adiciona oxigênio, o produto é CO2 mais água, só que você não pode esquecer de fazer o balanceamento. Vamos olhar aqui, ó, no propano. Quantos carbonos tem aqui? 3. Então, precisa colocar um 3 aqui, certo? Quantos hidrogênios tem aqui? 8. Então, precisa colocar um 4 aqui, porque 4 vezes 2, 8. E quantos oxigênios? 5 vezes 2, 10. 3 vezes 2, 6. Mais 4, 10. Então, a equação tem que estar balanceada, tá certo? E eu não posso esquecer de adicionar oxigênio, CO2 mais água. Por que o professor está falando isso para vocês? Porque agora os exercícios vai falar para vocês assim. Faz a reação de combustão da gasolina. Ela vai te dar só a fórmula de gasolina. E você vai ter que lembrar que vai ter que adicionar oxigênio, CO2 e água. E fazer o balanceamento. Vai lá na página 17. É um exemplo clássico disso. Ele está pedindo para você fazer todas essas reações de combustão. Só deu a informação do que ele está queimando. O resto da reação, você vai ter que fazer igual está feito aqui. E fazer o balanceamento, ok? Então, nós vamos fazer agora, do caderno, de um lápis, uma borracha, e nós vamos fazer página 17, a letra A. Ok? E eu vou dar para vocês uns 10 minutinhos, porque demora. Se vocês forem ficando com dúvida, aí vocês me procurem. Eu vou estar aqui. Me chama. Ou escreve. Eu vou ver quem está na minha aula hoje, porque estou vendo várias ausências.
Seu aluno novo, Mitor de Mello. É de que hora até que horas? Pode ser das 9 até 10h30? Que 9? É. Das Não, das 7 às 10h30? 10 horas, meu filho. Porque como demora para fazer, os pais demoram para vir buscar. Tá, então fala pro Pedro. Cadê? Deixa eu... E aí, Pedro? Então, vai ser das 9 até as... Não! Que das 9? Não, vou fazer das 7 até as 10. Não. O filme é mó da hora, mano, Zé Eduardo. Que fez? É muito estranho, né? Que a tia Lu tem o mesmo estilo do Zé Eduardo. Eu quero o que, mano? Você sabe. Olha, você não abraça as pessoas? Mas não fica sentindo, não. Oi!
Eu não consigo tirar o Cauã da aula. Alguma dúvida, alunos? É que eu tô fazendo aqui, não. Pode sair, pode sair. Está sendo convidado a se retirar, senão eu vou ser obrigado a te expulsar, irmão. Pronto. Pessoal, vocês estão conseguindo fazer? Professora, tinha passarinho que não era dessa toca aqui, hein? Não, é só para a gente poder manter a ordem das salas, Cauã. A sua próxima Não, aula você aguarda, por favor. professor, é o Vitor. Não, eu estou respondendo nas perguntas aqui, não. Ah, Não estou falando com você, não. Vitor, pode falar. nossa! Agora é você. Oi, eu? Você quer falar? Ó, com relação ao trabalho, já era para você ter me enviado, certo? Então você me entrega, assim que acaba a minha aula, você já pega e já entrega esse trabalho. Eu? É. Ah, tá. É que eu tô almoçando agora, tipo, no meio da aula. Sim. Você pode fazer o que você quiser, não tô vendo. Eu tô aqui coberta. Eu tô debaixo da coberta, você entendeu? É mó várzea essa aula online. Eu tô amando. Então vamos lá. Vamos estar aqui, professora, deixar você dar sua aula aí. Vamos lá. E aí, podemos responder os exercícios? Eu vou. Vamos lá. Eu coloquei aqui porque a Lia perguntou o negócio do oxigênio. Então, presta atenção. Vocês estão conseguindo enxergar um Word que eu pus aqui? Eu pus um Word. Sim, agora foi. Foi, né? Tá bom. Então, por que eu coloquei eu escrevi um Word aqui e eu não coloquei o que eu estou querendo entrar em combustão? Ó, eu tenho o O2, o CO2 e a água. Isso vale para qualquer combustão. Então, não interessa o que eu vou preencher aqui, certo? Eu vou colocar sempre O2, CO2 e água. Percebam, eu não coloquei nenhuma quantidade de mols. Então, eu escolhi o C4H10, tá bom? Então, vamos lá. Ó, deixa eu só colocar direitinho a fórmula. C4H10. Depois que você colocou, o que você vai queimar? O O2 e o CO2 e a água, você vai começar a fazer o balanceamento. Começa sempre pelo carbono. Quantos carbonos você tem aqui? 4. Então, você coloca o número 4 aqui, certo? Quantos hidrogênios você tem aqui? 10. Aqui você já tem 2. Que número que você vai colocar para dar 10? 5. Ok? E aí? 4 vezes 2, 8. Tá certo? Mais 5 dá 13. Aqui você pode colocar 13 dividido por 2 ou 6,5. Essa é a quantidade de oxigênio que você vai precisar para ficar balanceado. Entenderam? Lia, ficou claro para você que perguntou? Sim, obrigada. Sim? Então tá. Vocês conseguiram fazer até que exercício, só para mim ter uma noção. Fizeram metano, CH4? CH4, CH3, vocês fizeram? Até o final?
Ah, então vamos corrigir, então. Vamos lá. Só um instantinho, que eu tenho que projetar um outro livro aqui, só um momentinho. Pessoal, ó, o foco é aqui, ó. Essa é a primeira reação, ó. CH4, 2O2, CO2, mais duas águas, ok? Embaixo, CH3HO é 8, 5 de O2, 3 de CO2, 4 de água. O próximo, 1 mol, 13/2, 4 e 5, que foi o que eu fiz com vocês agora há pouco. A gasolina, ó, 1 mol de C8H18, 25 dividido por 2 de O2, 8 e 9. Se você quiser fazer a conta e colocar 12,5, ok também. O próximo, metano, O2, CO2 e água, tá? E o etanol, ficou 3 de O2, 2 de CO2 e 3 da água. Deu para entender como é que faz a combustão? Porque o exercício não vai te passar mais nenhum dado. Você tem que saber que precisa de colocar o oxigênio e colocar o CO2 e a água. Ok? Sim, turminha? Professora, Oi. Pode falar, estou ouvindo. sempre o oxigênio, o CO2 e o H2O. Sempre. Sempre. Tá bom? O oxigênio entra como reagente e o CO2 e a água entra como produto. Entendeu? Então tá bom. Pessoal, para o lar vai ficar a página 17, o resto da página 17, tá? Que é de parolar, página 17, B, C, D e E, tá bom? Professora, Oi, para que e-mail te manda as lições? quem tá perguntando? Ô, Vitor. De novo? Sim, meu Meu cérebro Deus. não tá processando direito. Ô, Vitor, pelo Skype, pode ser? Para mim é melhor. Agora, você prefere por e-mail? Se for por e-mail, esse aqui, ó. Tanto faz, tanto faz. Ah, o Tanto Skype é faz. mais fácil para mim. Ó, Se quiser, eu te mando Luterano. pelo correio a lição feita. Ah, Vitor, pelo amor, Vitor, você tá muito saidinho, hein? Essa quarentena tá te deixando muito saidinho. Sim? Pode te mandar até que horas, professora? Vitor, me manda É o que eu mais quero rápido dormir agora, possível. professora. Eu Eu acabei de preciso... almoçar. Acabou de almoçar, agora você vai dormir? Sim. Eu preciso finalizar minha aula, porque eu vou dar mais uma aula ainda, que é no segundo B. Tá. Você termina aí, então aí depois eu pergunto as coisas. Me manda hoje, tá bom? Se você quiser mandar 23h59, eu não vou ver, mas você pode mandar. Tudo bem, tudo bem. Só que se der 000, aí eu não vou considerar, pode ser? Tudo bem. Então Eu te tá mando bom. antes disso. Barriga cheia, povo com barriga cheia não tem problema. Tá tudo certo. Sim. Então tá bom, gente. Beijos, bom final de semana para vocês. Um beijo no coração, professora. Obrigada. Tchau, professora.
professora. Tchau, tchau, Gui. Tchau, professora. Agora eu vou dormir. Ah, como sempre. Beijos, Gabi. E quem aqui? Quem tá aqui? Tá acordado? Ana Letícia, Léo. Tchau, Léo. Quem é esse aqui? Ana Letícia.